Às 13h14 da manhã, do 103º dia de guerra, os Estados Unidos e Israel atacaram o Irão em simultâneo. Não de forma sequencial, não uma seguir ao outro como aquele intervalo de desconflituação que causou a identificação errada em Bandar Sirik no 101º dia. Em simultâneo, coordenados, autorizados, o primeiro pacote de ataque conjunto totalmente coordenado entre americanos e israelitas em toda a guerra. 42 alvos em território iraniano atingidos ao mesmo tempo. Bombardeiros furtivos Espírito B-2 partir de Diego Garcia, a asa aérea embarcada do porta-aviões USS Theodore Roosevelt, caças F-35 e Adir da Força Aérea Israelita, a partir de base avançadas na Arábia Saudita. F-15 a partir da base aérea de Nevatim e mísseis de cruzeiro Tomahawk, lançados de 4 submarinos da Marinha Americana no Golfo de Omã. Todos no ar ou embaixo de água às 3h14 da manhã. Todos avisam as mesmas categorias de capacidade militar iraniana. Lançadores de mísseis balísticos, infraestrutura de enriquecimento nuclear, nós de comando de controlo, sistemas de defesa costeira, as bases operacionais de F-14 que sobreviveram a todos os ataques anteriores. As instalações subterrâneas que existiram aos ataques com bombas de penetração profunda no 73º dia. A categoria específica de alvos que só pode ser destruída pelo peso combinado da capacidade de ataque de precisão americana e israelita a operar em simultâneo, e não de forma sequencial. Trump autorizou o pacote conjunto às 11h44 da noite anterior, depois do segundo dia consecutivo de ataques de retaliação iranianos contra a Jordânia, o Kuwait, o Bahrein, e depois da avaliação de informações que concluiu que os restantes 21% do arsenal de mísseis iraniano incluíam 9 mísseis balísticos modificados com capacidade de correção de trajetória a meio percurso. A mesma capacidade que o 7º míssil demonstrou no 98º dia. 9 mísseis capazes de sobreviver à primeira solução de intercepção com mísseis superfície-ar de longo alcance. 9 mísseis que a RED de defesa antimíssil do teatro não consegue garantir neutralizar com 61% de probabilidade de destruição por disparo. 9 mísseis que o pacote de ataque conjunto foi concebido para eliminar ainda nos seus lançadores, antes de alguma vez saírem do solo. O chefe do Estado-Maior da Força Aérea Israelita autorizou o pacote conjunto à meia-noite, depois de receber a avaliação de informações e depois da conversa com Callaway no 101º dia sobre a falha de 5 segundos na desconflituação. O pacote conjunto era a resposta operacional a ambos os problemas em simultâneo, aos 9 mísseis modificados e a falha de desconflituação que quase resultou num ataque ao USS Abraham Lincoln. Se os Estados Unidos e Israel operassem a partir do mesmo plano de ataque, com a mesma lista de alvos e o mesmo calendário, não haveria intervalo de desconflituação nem de identificação errada. Haveria um único ataque, um único pacote, 42 alvos em conjunto. No Centro de Informações de Combate a bordo do USS Abraham Lincoln, a tenente-comandante Yura Sala estava no seu posto desde as 11h14 da noite anterior, 4 horas antes do primeiro lançamento de armamento. Não porque Callaway lhe tivesse ordenado que estivesse no posto 4 horas antes do previsto, mas porque ele leu a autorização do pacote de ataque às 11h14 e compreendeu imediatamente que um ataque simultâneo a 42 alvos ia produzir a maior tentativa de retaliação iraniana de toda a guerra. Não a partir dos alvos que fossem atingidos, a partir dos alvos que fossem falhados. Todos os pacotes de ataque falham alguma coisa, não por incompetência, mas pela realidade operacional específica de que 42 alvos em simultâneo significam 42 cadeias de identificação separadas, cada uma com o seu próprio nível de confiança de informações, a sua própria alocação de armamento e a sua própria probabilidade de destruição completa. Os alvos com 94% de confiança e alocação de armamento ótima seriam destruídos. Os alvos com 71% de confiança e alocação marginal podiam produzir sistemas danificados, mas operacionais, em vez de destruídos. Lançadores de mísseis balísticos danificados, mas operacionais, são mais perigosos do que os intactos, porque estão em processo de dispersão.
Lançadores móveis dispersos são mais difíceis de rastrear do que lançadores fixos. Salah estava a construir cenários de avaliação de ameaças desde as 11h14 da noite anterior. Para a categoria específica de capacidade iraniana que o pacote de ataque conjunto tinha uma maior probabilidade de danificar sem destruir. Mísseis balísticos modificados em lançadores móveis. Os 9 mísseis com capacidade de correção a meio percurso. A ameaça específica que o pacote foi concebido para eliminar. Estava a modelar quais dos 9 lançadores de mísseis modificados o pacote tinha a maior probabilidade de danificar parcialmente, em vez de destruir. E para onde esses lançadores se dispersariam nas primeiras 4 horas após o ataque. Tinha 4 posições candidatas mapeadas às 13h14 da manhã. 4 posições onde os lançadores móveis modificados dispersos podiam estar escondidos após a conclusão do pacote. 4 posições que não consegui confirmar com sensores ativos, porque os sensores ativos comprometeriam a aproximação do pacote de ataque. 4 posições candidatas baseadas na análise do terreno, na avaliação da rede rodoviária e no padrão operacional específico de dispersão de lançadores móveis do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, que ela vinha observar desde o 31º dia. Transmitiu a Callaway às 13h14 segundos. 5 segundos depois dos primeiros engenhos caírem. Senhor, o pacote conjunto está em execução. Tenho estado a modelar o padrão de dispersão de lançadores de mísseis modificados desde as 11h14 da noite passada. Tenho 4 posições candidatas para lançadores modificados dispersos que o pacote pode danificar sem destruir. Preciso de avaliação de danos de batalha pós-ataque nas 4 posições dentro de 60 minutos após a conclusão do pacote. Se algum lançador modificado sobrevive e se dispersou para uma destas posições, teremos uma janela de 90 minutos para o atacar antes de se mover novamente. Se perdermos a janela de 90 minutos, o lançador modificado entra no padrão de dispersão e não conseguimos rastreá-lo até ativar a sequência de lançamento. 9 mísseis modificados com capacidade de correção a meio percurso em posições de dispersão desconhecidas. É um quadro de ameaça pior do que 9 mísseis modificados em lançadores fixos conhecidos. Preciso da avaliação de danos em 60 minutos, senhor. Callaway leu a mensagem em 4 segundos. Pegou no circuito de ligação ao oficial de ligação das Forças de Defesa de Israel, em simultâneo como CENTCOM. Primeiro oficial de ligação israelita, 60 minutos após o ataque. 4 posições de grelha específicas. Preciso de ativos de reconhecimento israelitas e americanos em ambos. As Forças de Defesa de Israel têm a melhor capacidade de avaliação de danos pós-ataque para alvos móveis, porque a Força Aérea Israelita faz isto há 30 anos. Preciso disso. Depois ao CENTCOM. Senhor, Salah tem 4 posições candidatas para a dispersão de lançadores de mísseis modificados a partir do pacote de ataque. Se algum lançador sobreviveu e se dispersou, temos uma janela de 90 minutos. Preciso de avaliação de danos em 4 posições de grelha dentro de 60 minutos após a conclusão do pacote. O pacote conjunto ficou concluído às 4h44 da manhã, 91 minutos desde o primeiro lançamento de armamento até o último impacto. 42 alvos em todo irão em 91 minutos. Os pedidos de avaliação de danos foram transmitidos a ativos de reconhecimento americanos e israelitas às 3h14 e 31 segundos. Os primeiros resultados começaram a chegar às 4h51 da manhã, 7 minutos após a conclusão do pacote. Os primeiros, 31. Resultados de avaliação de alvos eram limpos, destruídos, avaliação de destruição completa. Os 7 seguintes eram danificados, parcialmente destruídos. 2 dos 7 alvos danificados estavam relacionados com mísseis balísticos. Um era um depósito de combustível para mísseis em Bandar e Abbas. O outro era uma área de preparação de lançadores móveis em Sirik. Salah leu a avaliação de destruição parcial da área de preparação de Sirik às 4h54 da manhã. Olhou para suas 4 posições candidatas de dispersão. A posição 3 era um acidente de terreno a 14 quilômetros a nordeste da área de preparação de Sirik. A característica
característica específica do terreno, uma depressão deu a distância entre duas cumeadas baixas, que um comandante do lançador móvel usaria como cobertura se estivesse a dispersar para nordeste a partir de uma área de preparação parcialmente destruída, às 4h44 da manhã. Transmitiu a Callaway às 4h54 e 14 segundos. Senhor, a área de preparação de lançadores móveis de Cyric destruição parcial, não completa. Avalie o possível sobrevivência de lançador e dispersão para a posição 3, grelha 20 Asset, por 14 km a nordeste. Preciso de um ataque à posição 3 dentro da janela de 90 minutos. A janela fechar às 6h14 da manhã. Restam 20 minutos. Callaway leu a mensagem em 3 segundos. Pegou na ligação ao oficial de ligação israelita. Preciso de 2 F-35IN, a posição 3, grelha 27 por 14. Autorização de ataque a partir da avaliação de destruição parcial de Cyric. 20 minutos. O oficial de ligação israelita respondeu em 14 segundos. 2 F-35I já estão na rota de saída do ataque a Cyric. Age direcionar para a posição 3 agora. Tem 17 minutos de combustível disponíveis para o redirecionamento. Sala leu a confirmação de redirecionamento israelita às 4h54 e 44 segundos. 17 minutos. A janela era de 20 minutos. 17 minutos de combustível no corredor de redirecionamento. Uma margem de 3 minutos. Os 2 F-35I israelitas viraram para nordeste a partir do seu corredor de saída às 4h54 e 51 segundos. Chegaram à posição 3, a depressão de Wadi, a 14 km a nordeste da área de preparação de Cyric, às 5h06 da manhã, 11 minutos e 9 segundos após a ordem de redirecionamento. O sensor infravermelho passivo do piloto do F-35U líder devolveu uma assinatura térmica no fundo da depressão do Wadi, às 5h06 e 14 segundos, uma assinatura térmica grande. O perfil de calor específico de um veículo transportador erector-lançador com um míssil balístico na vertical aquecido. Não em sequência de lançamento, apenas aquecido. O lançador sobreviveu ao ataque a Cyric, dispersou-se 14 km para nordeste e estava numa depressão de Wadi, às 5h06 da manhã, com um míssil na vertical e o lançador aquecido. O piloto do F-35-1 líder transmitiu ao Centro de Operações das Forças de Defesa de Israel e simultaneamente a Callaway, às 5h06 e 9 segundos. Alvo confirmado. Um veículo transportador erector-lançador com míssil na vertical na posição 3. A solicitar autorização de lançamento de armamento. Callaway recebeu a transmissão às 5h06 e 12 segundos. Autorizou numa única palavra: fogo. O piloto do F-35 e líder lançou 2 bombas de penetração profunda, GBU-28, às 5h06 e 31 segundos. As bombas chegaram à posição 3 às 5h06 e 51 segundos, 20 segundos de tempo de voo. A assinatura térmica no fundo da depressão do Wadi produziu uma explosão secundária às 5h06 e 52 segundos, 1 segundo após os impactos iniciais das bombas. A explosão secundária era a assinatura de detonação específica de uma ogiva de míssil balístico a deflagrar dentro de um veículo transportador erector, lançador destruído. O lançador tinha desaparecido. O míssil no lançador tinha desaparecido. A explosão secundária visível às 5h06 e 52 segundos era um míssil modificado com capacidade de correção a meio percurso. O mesmo tipo que o 7º míssil, no 98º dia, demonstrou conseguir sobreviver à primeira solução de intercepção de longo alcance. Não sobreviveu a 2 bombas de penetração profunda lançadas de um F-35U israelitano numa depressão de Wadi, a 14 km a nordeste de Cyric, às 5h06 da manhã. Sala leu a confirmação do ataque israelita às 5h07 da manhã. Um veículo transportador erector-lançador destruído. Explosão secundária de míssil confirmada. Transmitiu a Callaway. Senhor, veículo transportador erector-lançador da posição 3 destruído. Explosão secundária confirmada. Lançador modificado eliminado. Callaway pegou na ligação ao oficial de ligação israelita. Diga aos seus pilotos. Depois pegou no CENTCOM.
Senhor, resumo de avaliação de danos do pacote conjunto. 31 alvos com destruição completa. 7 danificados. Um veículo transportador erector lançador de mísseis modificados sobreviveu ao ataque a Sirik e dispersou-se para a posição 3. F-35 israelitas redirecionados do corredor de saída atacaram a posição 3 a 5 e 6. Veículo transportador erector lançador e míssil destruídos. Explosão secundária confirmada. Resultado líquido do pacote conjunto. 41 dos 42 alvos destruídos ou incapacitados. Um veículo transportador erector lançador destruído em ataque de segmento dentro da janela de 90 minutos. Todos os 42 alvos efetivamente neutralizados. Os 9 mísseis modificados que o pacote conjunto foi concebido para eliminar estão eliminados, senhor. O pacote conjunto funcionou. Funcionou porque modelamos o padrão de dispersão durante 4 horas antes de a primeira bomba cair. E porque a Força Aérea Israelita tinha 2 aviões no corredor de saída certo com 17 minutos de combustível. E porque a posição 3 estava onde eu disse que estaria. O CENTCOM respondeu em 9 segundos. Muito bem, ambos. Em Tel Aviv, o chefe do Estado-Maior da Força Aérea Israelita leu o resumo de conclusão do pacote conjunto às 14 da manhã. 42 alvos, 42 neutralizados. Pegou no telefone para Callaway. A conversa durou 4 minutos. No final, o chefe do Estado-Maior da Força Aérea Israelita disse uma frase em inglês. A falha de 5 segundos, na desconflituação está resolvida. Callaway respondeu numa frase. A falha de 5 segundos ficou resolvida quando o pacote conjunto foi autorizado. Terminaram a chamada. Sala escreveu o registro de envolvimento às 5h44 da manhã. Pacote conjunto. EUA Israel, autorizado às 11h44. Pacote em execução, às 13h14. Pacote concluído às 4h44. Modelação de dispersão de mísseis modificados, iniciada às 11h14. 4 posições candidatas transmitidas a Callaway, às 3h14. Destruição parcial da área de preparação de Sirik avaliada, às 4h54. Veículo transportador erector lançador na posição 3, identificado às 5h06. Ataque de F-35-1 israelita, à posição 3 às 5h06 e 31 segundos. Veículo transportador erector lançador e míssil modificado, destruídos às 5h06 e 52 segundos. Todos os 9 mísseis modificados neutralizados. Resultado líquido do pacote. 42 de 42 eficazes. Acrescentou 5 linhas que não faziam parte do registro de envolvimento padrão. O pacote conjunto foi a resposta operacional a 2 problemas em simultâneo. Os 9 mísseis modificados com capacidade de correção a meio percurso e o intervalo de desconflituação que produziu a identificação errada no 100º dia. Ambos os problemas foram resolvidos pela mesma ação. Operar a partir do mesmo plano de ataque, com a mesma lista de alvos e o mesmo calendário, em vez de operar de forma sequencial, com um intervalo de 5 segundos. O veículo transportador erector lançador dispersou na posição 3 foi resolvido por 4 horas de modelação antes de a primeira bomba cair e por 2 F-35I israelitas, que tinham 17 minutos de combustível no corredor de saída certo, quando a avaliação de danos voltou como parcial. 17 minutos. A margem entre o míssil modificado ser destruído na posição 3 a 5h06 e o míssil modificado dispersar-se para uma posição desconhecida às 6h14, quando a janela de 90 minutos fechava, era 17 minutos de combustível num avião que já estava a regressar a casa. O pacote conjunto é o enquadramento operacional correto. Era correto porque resolveu ambos os problemas de uma só vez. Voltará a ser correto da próxima vez que houver 2 problemas que exijam a mesma resposta.